tarde, senadores, senadoras, senhoras e senhores presentes. Saúdo todos os meus colegas de mesa, na presença do presidente do GT, senadores Alci e Lucas. É um prazer, de alguma forma, um professor tentar contribuir para esse debate público da regulamentação do imposto seletivo. Eu vou dividir a minha fala em dois aspectos, tá? Um aspecto fiscal do IS, e porque ele é determinante para as escolhas de regulamentação, sobretudo sobre que tipo de alíquota eu devo criar, para passar então aos meus endereçamentos mais concretos. Não é? Uma coisa que tem que ficar bem clara: há uma certa dissociação entre o que é o imposto seletivo que nós criamos e a ideia do imposto seletivo. Isso precisa ser dito. Eu só não vou usar a expressão aqui de fake news, porque o fake news dá a impressão de alguma coisa que é feita por um ardil, por maldade, e eu não vejo isso. Eu vejo desconhecimento ou falta de reflexão detida. Tá? O imposto seletivo que nós conhecemos é aquele que você tem a tributação sobre o consumo e você escolhe alguns bens e serviços e fala: esses aqui há uma razão política, ambiental ou de saúde para criar algo a mais, uma distorção de preço. E ele é tão antigo, muito mais antigo que o IVA. Não é? Ele está desde aí do século XVI para pensar Estado moderno. Não é? Por que se tributa bebidas alcoólicas? Você vai ter um histórico, a cada 2 séculos muda uma justificativa, mas o imposto é velho. Tá? Quando a gente chega no Brasil, parece que a gente está discutindo isso. Olha, é um imposto novo, vou criar um sobrepreço, vou criar receita nova, vou direcionar para recursos públicos, para uma agenda política. E não é isso. E é isso que se tem dito. Tá? O imposto seletivo, quando ele foi criado na emenda constitucional, ele acabou se acoplando ao IPI. Ele virou um retrofit do IPI. E isso muda tudo. É projetar um campo de golfe para depois escolher qual é a topografia, se tem montanha ou não. Perfeito? Então, olha como isso vai interferir. Primeiro, é um imposto. Ou seja, nada vai ter destinação. Então, mudem a advocacia, o advocacy da causa do imposto seletivo, já mudem, atualizem o material dos senhores e das senhoras, porque não vai para essa finalidade. Segundo, por ser um retrofit do IPI, 60% do valor arrecadado será repassado aos estados e municípios. Para quem conhece direito financeiro, vai saber que existe um contencioso enorme no STF. Acabou de sair mais uma decisão sobre o tema, estados brigando com a União, toda vez que a União resolve fazer algum subsídio com o IPI. Então, por que nós continuamos isso? Tá bom? Terceiro, ao ser esse repasse, a União, na hora do convencimento político, dos ajustes com os entes subnacionais, se comprometeu a garantir o nível do repasse do FPE, do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Está no artigo 7º da emenda constitucional. A União avaliará mensalmente o valor repassado. E o que faltar vai mandar o valor. Se compromete a isso. Ou seja, todos os impostos que nós conhecemos que têm a receita compartilhada, não há compromisso de arrecadação. Imposto de renda, IPVA, esse compromisso de arrecadação acaba com o imposto seletivo. Porque imposto seletivo bom é aquele que você já paga as contas com o imposto sobre consumo. E vem o seletivo para cobrir algumas despesas e para induzir comportamento. Se ele não é isso, se ele tem vocacionado para arrecadar os 65 bilhões de reais por ano, em média, de arrecadação do IPI, dos quais 40 vão para os estados e municípios, acabou a história de eu tentar induzir comportamentos. Como que eu vou induzir? Por favor, não tome a terceira dose de cachaça, por favor, tome alguma coisa com menos açúcar. E aí, diminui a arrecadação e eu sou obrigado a pagar? Vira subsídio direto, eu estou pagando para os estados e municípios. Ficou mal feito, é triste falar isso. Eu escrevi um livro para falar da parte econômica, do debate, é tão sedutor esse tema. Eu não sou contra a ideia de um imposto corretivo, eu não acho que o Estado tem que ficar quietinho, não é? Mas
E não é culpa, olha, o PLP, eu saúdo as pessoas que fizeram o PLP. Que dificuldade de fazer, tentaram fazer alguma coisa mais comedida, mas essa parte fiscal estraga. E aí eu tenho um problema de alíquota. Qual é a carga que eu tenho que chegar? É aquela que vai induzir uma melhor emissão de gases? Toda vez que os estudantes me chamam para falar dos automóveis, da tributação ambiental, eu falo, é o IPI. Quais são os 4 itens de maior arrecadação do IPI? Automóveis, bebidas alcoólicas, bebidas frias e fumígenos. Quais 4 foram os primeiros a entrar no imposto seletivo? Bingo. Né? Depois é IPI importados. Por quê? Porque não dá para abrir mão. E aí você vai colocando alguma coisa que apareça na agenda prejudicial à saúde, você fala, ó, pode ser aqui, o ambiental pode ser aqui. Então não tem antes e depois. Eu vi gente comemorando, falando, agora vai fazer bem por causa dos fumígenos. Não é imposto novo. Não é? Então tudo isso cria uma necessidade de arrecadação. Se é arrecadação, agora vamos falar de legal, né? Vamos falar do desenho do tributo. Como eu posso fazer, por exemplo, progressividade ad rem? Vamos mexer aqui um pouco na quantidade de açúcar, vamos mexer aqui de acordo com o álcool, se eu tenho um compromisso constitucional de pagar a conta. Ele não serve como um efeito educacional. E aí, na hora de defender, a gente acaba indo para as causas, se empolga com as causas. Não é? Então, tributação ad rem, que a gente fala que é por unidade específica, ela tem péssimos problemas. Ela não é transparente. É no começo da indústria, quando chega no preço, chega distorcido, aumenta a IBS, aumenta a CBS, não educa. Não é? Então, vou pegar 2 exemplos. Eu já falei de automóveis, que é mera repetição, que o fumígenos é mera repetição. Vou pegar 2 casos onde a criatividade tem sido maior. Né? Bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas. Né? Bebidas açucaradas. Primeiro, o desenho do tributo, ele tem um NCM só. É um código só. Eu tenho praticamente 3 produtos ali: refrigerante, chá e refresco. Eu vou dar aula de planejamento tributário para os alunos lá do Master da FGV, professor Holland. O que eu vou fazer? Qual que é a próxima piada? Porque antes a gente brincava que o croque é sandália ou é bota impermeável. Né? O bombom é tal ou é waffle, e assim vai. A próxima vou ensinar uma regra de planejamento tributário em casa. Ao invés de você comprar um refresco líquido, você compra um refresco e coloque você mesmo a água. Um vai ter imposto seletivo, o outro não. A gente vai continuar alimentando as piadas tributárias, os artificialismos. Não é? Então, é um recorte tão específico que, como agora eu vou começar a desenhar, não, eu vou aumentar conforme a presença de açúcar, o governo precisa arrecadar. Senão ele não cumpre meta fiscal, ele não cumpre desempenho fiscal. Porque se ele arrecadar 40 e não 60, ele tem que compensar. Das bebidas alcoólicas, a gente tem visto um debate de conflito dos interesses, né? Que ofende a própria ideia, não de neutralidade tributária, mas a ideia de concorrencial, porque eu começo a pegar produtos que são equivalentes e quero criar um ranking de qual faz mais mal para a saúde, né? Então, a tributação, bebidas alcoólicas, por exemplo, né? O ad rem, ele vai ser unidade específica, ele vai ser tributado como? Pelo rótulo. Então, eu vou dizer, se você tomar 15 cervejas, está ok, 1 dose de uísque, você paga mais. Percebem o grau de artificialismo? Quando você ou vai fazer um exame médico ou é parado numa blitz policial, as pessoas querem saber quanto que você tem de quantidade de álcool no sangue. É isso que é o prejudicial, isso que é o excessivo, o abusivo. E nós estamos discutindo agora recortes artificiais para falar, esse fabricante fica aqui, esse outro fica aqui. Eu começo a escolher ganhadores e perdedores. E aí o legislador tributário da simplicidade se transforma da guerra entre mercados de produtos semelhantes. Agora, qual a razão disso se eu tenho um tributo que, ao fim e ao cabo, é arrecadatório? Ele é arrecadatório. Imposto seletivo é arrecadatório. Vou repetir quantas vezes precisar. Depois de 65 bilhões, ok. Aí ficou educativo. Não é? Então, vejam o artificialismo que a gente vai. O PLP, quando ele veio da Câmara dos Deputados, ele veio com progressivo no ad valorem, progressivo no ad rem. Quer dizer, então eu vou voltar para aquele IPI, eu vou voltar para o ICMS, submissão tributária, e começar nome de produto. Garrafa tal, 600 ml, lúpulo nacional. 15 segundos. Não é? É artificial.
E o do açúcar também. Não há, o professor Márcio Holland falou bem, não há compromisso nenhum com o enfrentamento de pandemia quando você pega 3 produtos, quando o principal deles é 1,3% do consumo calórico. Isso é um dado IBGE, tá? Isso não é dado setorial, é dado IBGE. Então, vejam os artificialismos que a gente vai por conta de algumas causas que nós temos, seja de fletamento, de saúde, etc., num tributo que, ao fim e ao cabo, é fiscal. E repetindo. Então, senador, essas são minhas colocações. Claro que não dá para falar mais, poderia falar mais sobre... A gente vai ressuscitar o IPI e o ICMS substituição tributária sem continuar nessa brincadeira de tabelas de IS, não é? Muito obrigado.